Vamos para o próximo. Sempre que possível, você pode pensar assim, essa lei de associação, ela tem sentido se eu considerar a variável real? Porque se tiver, ótimo, né? Beleza. Vamos usar o primeiro resultado que nós discutimos na aula passada, o Teorema 1. Ele fala o seguinte, olha, deixa eu lembrar vocês aqui do Teorema 1. O Teorema 1, ele fala o seguinte, que se eu tiver f de x contínua, e eu tenho assim f de x tendendo a L, se x tendendo a infinito, se eu tenho essas coisas aqui acontecendo, ó, ela não precisa nem ser contínua o tempo todo, ela tem que ser contínua a partir de um certo momento. Então daqui eu posso concluir que f de n, aqui ó, f de n, que seria ali um AN, né? Assim ó, isso aqui também vai para L. Ou seja, eu vou descobrir qual é o limite da função contínua. E aí eu concluo, olha, essa função contínua converge para 7, então essa função aí é discreta, essa sequência também converge para 7. E assim por diante. Então aqui, né, nesse caso em particular, o Teorema 1 se enquadra perfeitamente. Porque eu posso muito bem pensar, aqui nessa função. Eu penso assim, f de x igual a 2x mais 1, dividido por 1 menos 3 raiz de x. Eu posso pensar isso aí, não tem problema nenhum. E aí, se eu fizer assim, eu vou olhar para essa função, eu vou querer calcular o limite quando x tende a mais infinito. De volta aqui ao cálculo 1, né? O que acontece quando você aumenta o tamanho do x? Bom, se você aumentar o tamanho do x, esse numerador aqui, ele vai para infinito. Se você aumentar o tamanho do x, o numerador vai ficando cada vez maior. E se você aumentar o tamanho do x aqui embaixo, raiz de x tende a mais infinito. Multiplicado por menos 3 tende a menos infinito. Menos infinito é mais 1, esse 1 não interfere no limite. Então, esse denominador aqui, ele tende a menos infinito. Então, eu estou diante de uma situação onde eu posso usar a chamada regra de L'Hopital. Então, para isso aqui, ó, eu vou calcular o limite da função contínua. Vou escrever assim, ó, limite dessa função aqui, ó, 2x mais 1, dividido por 1 menos 3 raiz de x, quando x tende a infinito. Aí eu vi que isso vale a regra de L'Hopital. Deixa eu colocar esse teorema aqui em um balãozinho. Eu vi que vale a regra de L'Hopital aqui, ó, porque vai para infinito aqui, vai para infinito aqui. Então eu vou derivar em cima e derivar embaixo. Vai ficar assim, ó, limite, aí você deriva em cima. Derivada de 2x mais 1. Derivada de 2x mais 1 dá 2. Então vai ficar 2 lá em cima. E aqui embaixo, a derivada desse 1 dá 0. Aí você vai derivar a raiz de x, vai ficar menos 3. Derivada de raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x. Então vai ficar aqui dividido por 2 raiz de x, quando o x vai para infinito. Tá, aqui agora eu tenho uma divisão de fração, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então nós vamos ficar com isso aqui, ó. Isso aqui vai ser limite, vai ficar 2 multiplicado por inverte isso aqui, ó. Fica 2 vezes raiz de x dividido por menos 3. Quando x tende a infinito. Ou seja, aqui vai ficar então assim, ó. Limite é de menos 4 raiz de x sobre 3. Quando x tende a infinito. Agora vamos lá, quando você mandar o x para infinito, raiz de x tende a mais infinito. Mais infinito aqui multiplicado por menos 4/3 vai para onde? Não vai para menos infinito? Então esse limite aqui é menos infinito. Quanto maior o valor de x que você colocar, o gráfico vai ficando cada vez mais baixo. Vai tendendo lá para... Né? Não para não, desce o tempo todo. Então eu concluí que a função contínua vai para menos infinito. Só que essa função discreta aí, ó, a sequência, que é o 2n mais 1 dividido por 1 menos 3 raiz de n, ela é apenas alguns pontos dessa aqui. Se essa aqui é contínua a partir do 1, ela é contínua, né? Se essa aqui é contínua, contínua e vai para menos infinito, então, consequentemente, por conta do Teorema 1, o Teorema 1 fala assim, ó, a função vai para o número L, a sequência vai para o número L também. Então, o que eu posso concluir a partir do Teorema 1 aqui, ó,
Portanto, aqui essa sequência 2n mais 1 dividido por 1 menos 3 raiz de n, isso aqui vai tender a menos infinito. Ok? Então temos aí o teorema 2, o teorema 1, como ferramenta para a gente calcular o limite. É isso.